Bem-vindos a mais um programa Conversas de Alto Valor. Hoje vamos perceber que às vezes parece que estamos no caminho certo, faculdade certa, o melhor trabalho, aquilo que parece que foi escolhido. Mas lá dentro tem um vazio, algo que parece que não se encaixa. Porque nem sempre o que parece certo no exterior é o que funciona para a gente. A entrevistada de hoje vai nos trazer um pouquinho disso, que se reestruturar às vezes vale a pena. Antes de convidá-la, eu convido vocês a conhecer mais um Minuto Educação. No mundo das telas, a gente ouve muito, mas escuta pouco. Você já teve a impressão de estar conversando com alguém que só olhava para o celular? Isso interfere diretamente nas nossas conexões e na nossa saúde social. Então fica a dica, a escuta ativa. Vamos estar presentes com as pessoas que estão conosco. Vamos participar ativamente. Não vamos acelerar as conversas, ficar pensando no que vamos perguntar ou responder para a pessoa. E sim, vamos acolher o que a pessoa está nos falando. Essa é a dica. Sou Andréia Vitória Reis. Até a próxima semana. A entrevistada de hoje é empresária, advogada, contadora, dona da Casa Vasco, que é um espaço que eu sou apaixonada e convido vocês a conhecerem. E também é uma mulher que entendeu que quando tudo está desconfortável é necessário prestar atenção e então tomar um novo rumo. Eis que eu apresento para vocês uma amiga, Carolina Martins Nunes Teixeira. Bem-vinda! Que bom te ter aqui mesmo. Um prazer. Tu sabe o quanto para mim foi importante desde que a gente se conheceu. Hoje eu já posso te chamar de amiga porque realmente eu tenho um carinho enorme e o quanto eu queria realmente te ter aqui. Ah, eu sei, é um prazer. Bateu muito, né, Cacá? A gente se deu super certo, assim, né? Foi uma coisa uma conexão muito instantânea, assim, né? É tão bom isso. Né? Aham, eu adoro. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é sempre um pouquinho desconfortável. Tá. Eu pergunto para ti. Quem é a Carolina longe de tudo? Aquela que só tu e o cara lá de cima conhecem. Nossa, muito difícil. Eu sou uma pessoa, assim, muito coração, assim, então acaba que as coisas, elas realmente, elas mexem comigo, eu sou muito sentimento, assim, sabe? Isso é uma coisa que muitas vezes ela prejudica, né, assim, no dia a dia, dependendo do tipo de função que tu tá exercendo ali, no momento da tua vida, mas eu sou uma pessoa muito coração, assim, muito coração, muito empática, e isso acaba criando vários tipos de conflitos internos, às vezes, assim, né, porque tu acaba tendo que, muitas vezes, usar muito a razão em vários momentos, né, e isso acaba criando um conflito muito interno mesmo, assim, de um embate, assim, de tu, muitas vezes não quer agir daquela forma, porque tu gostaria de agir de outra, mas tu precisa de uma certa forma para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer, assim, isso principalmente no dia a dia com o trabalho, assim, né, eu vejo muito isso. E nesses embates, quais são os valores que tu não abre mão? Eu não abro mão da justiça e do respeito, assim, principalmente do respeito. Eu acho que tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que respeitar o outro, né? Eu acho que quando a gente tá nas situações do dia a dia, assim, mesmo que conflituem com o que eu gostaria de fazer de coração, eu acho que a gente tem que sempre partir do ponto do que é correto, né? Da correção, do respeito da justiça, assim, sempre. Tu me disse que a tua base é super família, né? Que tu cresceu com uma família super forte de mulheres realmente que fazem a diferença. Total. Tu enxerga que isso reflete realmente no teu dia a dia hoje? Muito. Nós somos 3 irmãs, né? Só do meio. Mas a gente teve muitas referências femininas muito fortes dentro de casa, assim. A minha avó foi uma pessoa extremamente forte, assim, muito à frente do seu tempo, né? Na verdade, eu acho que todas as mulheres que eu conheci na minha família foram à frente do seu tempo. Isso é tão bom, né?
Então, a minha avó foi uma pessoa que, ela nos criou durante muito tempo, ela não era aquela vozinha que fazia bolinho, que fazia não sei o quê, não, ela era firme, ela educou mesmo a gente, assim. Mas ela foi uma mulher muito à frente da sua geração, assim, ela quando casou, ela engravidou e ela sofreu um abuso, né, ele bateu nela e ela resolveu se separar grávida da minha mãe, assim, né. Então, imagina nos anos 50 isso, né. Nossa, a gente tem histórias parecidas, então, porque a minha avó também se separou na época com 4 filhos. Ela Nossa. já estava no quarto quando também aconteceu uma adversidade, né? E ela também, anos 50, 60. Olha, eu admiro demais isso. Exatamente, porque daí tu pega e tu imagina naquela época a mulher separada, tinha um estereótipo, né, Exatamente. total, assim, e daí a minha avó e minha mãe são de Santa Catarina, são de Florianópolis, né, e daí a minha avó saiu de lá com a minha mãe, com 1 ano de idade, foi morar em Rio Grande, lá montou um negócio, uma mercearia, né, e trabalhava de domingo a domingo para dar uma educação para minha mãe, depois ela criou mais 2 filhos de criação. Foi quem deu suporte para minha bisavó também, e eram 6 irmãos, mas sempre acaba ficando para um, né. E daí a minha mãe acabou sendo criada e veio a ser médica ainda. Então, assim, naquela época, ou tu era professora ou tu era médico, assim, minha mãe optou pela medicina, basicamente, né, em termos gerais, assim. E a mãe também, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa extremamente forte, o meu pai também, uma pessoa que tenho muito orgulho, assim, da vida deles, o quanto eles fizeram ao longo da vida deles, da onde eles saíram e onde eles estão hoje, sabe? Os valores que eles nos passaram, tu dá valor às pequenas conquistas do dia a dia, dá valor ao dinheiro, não no sentido de não gastar, mas saber o trabalho que deu para conquistar aquilo, sabe? Também minha mãe e meu pai, eles esperaram ter uma estabilidade financeira para daí ter filhos, né? Que é uma coisa que hoje acontece muito mais com as mulheres que estão mais no mercado de trabalho e tudo mais. Mas a minha mãe teve a minha irmã mais velha com 37. Imagina. Eu com 39 e a Dani com 41. Então, hoje o que está acontecendo de forma mais usual, aconteceu com eles há 37 anos atrás, né? Então, e eu sempre tive, e meu pai sempre foi uma pessoa que foi um paizão, assim, ele brincava com a gente, ele deixava a gente pintar ele, fazer chuca nele, sabe? Ele era uma pessoa que não é que ele ajudava, ele fazia as coisas em casa, ele lavava a louça, lidava nas coisas. Então, nunca teve essa questão da mulher estar num lugar e o homem estar em outro. Não, os dois transitavam em todos os lugares, né? Então, os dois trabalhavam fora, os dois faziam coisas de casa. E eu acho que essa educação que eu tive, essa vivência, realmente me moldou muito para o que a gente é hoje. Não tem nada que a gente não... Não foi nos ensinado, foi nos mostrado que não há nada que a gente não possa fazer, entende? Sendo mulher ou sendo homem, entende? Somos todos iguais. Isso é muito legal, né? Sim. E daí eu vejo também quando tu fala que esse senso de justiça, que até é o que te levou provavelmente para o direito, mas isso também nasceu na tua família, pelos valores que eles te trouxeram. Sim, com certeza. E daí tu vai lá, escolhe o direito e de repente se torna direito, contadora, se torna empresária e dona da Casa Vasco, que depois a gente vai contar o que é. Conta para nós essa trajetória aí. Bom, saí do colégio e decidi fazer direito, e muito por causa disso. Eu sempre tive esse senso de justiça, assim, de não gostar de injustiça, mostrar, argumentar, sabe? E isso fez com que eu fosse pro direito, assim. Eu queria carreira pública, né, quando eu iniciei o direito, e estagiei em vários locais públicos, Defensoria Pública, Ministério, tudo. E acabou que eu fui advogar, né? Só que tu cria uma expectativa quando tu vai fazer algo, né? A teoria é diferente da prática, né? E quando eu fiz direito, o meu objetivo no fazer direito era eu fazer, de certa forma, justiça para as pessoas para quem eu fosse trabalhar, né, para os meus clientes. Só que também, ao mesmo tempo, era tu fazer diferença na vida dessas pessoas, né, porque quando tu advoga ali,
é geralmente um momento muito delicado na vida daquela pessoa, né? Sim, ela tem uma dor, né? Ela tem uma dor, ela tá com um problema, ela tá numa diversidade ali e tudo mais. E o que eu queria era isso, eu queria fazer a diferença, assim. E eu acabei as coisas vão acontecendo, eu acabei começando a trabalhar num escritório em que... Porque, assim, eu sempre gostei muito da área de família, assim, é uma área que eu gosto muito, né? Na Defensoria Pública eu trabalhei muito na área de família, assim, e é realmente onde eu sentia que eu fazia diferença, assim, sabe? E acabou que eu fui trabalhar no escritório que era um setor mais, que eu não via, assim, ó, de forma efetiva, assim, eu não via... A gente faz diferença na vida das pessoas, mas eu não via aquela situação concreta, sabe? E daí, quando eu entrei no direito, eu sentia muita falta de exatas também. Então, eu comecei a fazer contabilidade por causa disso. Aí que tu foi pra contabilidade. Daí eu acabei fazendo as duas ao mesmo tempo, assim, né? E daí eu me formei em direito, comecei a advogar, depois eu me formei em contabilidade. Só que daí eu tinha esse vazio, né? Eu tinha esse vazio. E que eu comecei a conversar muito quando eu fui morar com a minha irmã, a Larissa, que hoje é minha sócia. A gente conversava muito sobre isso, assim, e ela via, assim, que não me dava prazer, né? Eu trabalhava, eu fazia, eu ia pro escritório, eu voltava pro escritório, eu fazia tudo que eu tinha que fazer, mas realmente um prazer, assim, um prazer interno, assim, uma satisfação. Sim. Sabe? Uma realização, assim, eu não tinha, né? E daí a gente começa a tentar descobrir as nossas paixões também. Porque, assim, eu também venho de um lar em que a gente tinha que... E a gente tem que escolher ali com 17, 18 anos o que a gente vai fazer pro resto da vida, sabe? E às vezes com 17, 18 anos tu não sabe o que tu quer fazer. Mesmo. Fazer o resto da vida, que a maior sabe? injustiça que se faz com os jovens é tu ficar perguntando pra eles o que tu vai fazer na universidade, não deveria ser assim. E sabe qual é o problema? É que também, assim, isso é uma coisa que eu acho que eu sentia, era de tu não poder... Nossa, como assim tu fez direito, tu é advogada e agora tu vai mudar? Tipo assim, tu não vai continuar na tua carreira, né? Porque eu sou desde 2013 advogada, então assim, 13 anos. Como assim? Vai jogar fora, né? Vai jogar fora anos de estudo. Só que assim, né? Daí acabou que uma coisa que me dava muito prazer, sempre gostei muito de vinhos, assim, sempre gostei muito dessa questão de tu valorizar os pequenos, ir em vinícolas pequenininhas, conversar com o produtor, com quem tá sabe? Eu sempre curti muito isso, assim, meus padrinhos são de Bento Gonçalves, então eu ia muito pra lá também. E acabou que a Mana falou assim, Nina, por que tu não estuda uma coisa que te dá prazer? Por que tu não vai estudar uma coisa que te dá prazer, sabe? E daí eu falei, então por que tu não faz um curso de sommelier de vinhos e tal? Daí eu falei, tá, Mana, vou fazer, mas daí veio a pandemia. Não queria fazer à distância, online, porque eu acho que faz parte do vinho. A experiência. A experiência, as pessoas, né? As trocas e tudo mais. E daí, daí logo que passou a pandemia, em 2022, daí eu fiz o curso. E ela fez o curso dela daí também, né? Porque ela falou assim, não, eu vou fazer o meu curso e tu vai fazer o teu, né? A Mana, daí ela fez curso de mestre destiladora, né? E daí eu fiz o curso, eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada por vinho, apaixonada por tudo que envolve o vinho, assim, os produtores, a vinícola, o plantio da uva, a gente tenta trazer experiência, assim, porque mostrar, assim, da onde vem, assim, faz as pessoas valorizarem mais, sabe? Então... E foi assim que começou daí mais um caminho que na época eu não achava que ia ser também algo relacionado a trabalho, né? Porque foi por prazer que eu fiz o curso. Foi mais só preencher esse emocional ali que Total. vazio. Total. Só que eu e a Mana, a gente sempre curtiu muito culinária. Em casa, a gente sempre fazia os aniversários, as festinhas, a gente sempre fazia. A gente que fazia comida, a gente sempre gostou de receber, sabe? Então,
a gente sempre pensou assim, um dia a gente vai ter alguma coisa nossa, mas era um planejamento, assim, sabe? Na época também, a nossa irmã mais nova morava no Brasil, há muitos anos atrás, e a gente pensava em fazer uma coisa das 3 irmãs, né, e tudo mais. E daí acabou que, quando eu tava no final do meu curso de sommelier, a Mana falou assim pra mim, Nina, eu vi uma casa que eu acho que pra gente fazer um negócio. Porque o intuito da Casa Vasco, na verdade, o projeto era eu ter essa satisfação. A Mana fala, né, que fez a Casa Vasco pra mim. Ai, que amor. Sabe? Que ela fez a Casa Vasco pra eu ter alegria em outras coisas, sabe? E daí a gente acabou criando a Casa Vasco. E daí conta para nós um pouquinho o que é a Casa Vasco, porque a gente já falou aqui, né, sobre a Casa Vasco, e que eu adoro ir lá. Mas conta para nós o que é realmente, o que é esse lugar tão gostoso que acolhe a gente realmente. A Casa Vasco, ele é um sonho, né? Ele é um projeto meu e da Mana, da Larissa, que o foco principal é enaltecer o produto brasileiro, assim, de forma geral, assim. E ele é, então, um armazém de bebidas, né? Especializado em vinhos de pequenos produtores, gaúchos e também brasileiros, e em cachaças artesanais de alambique do Brasil todo, né? A gente é um espaço pequeno, mas a gente conseguiu colocar tanto amor e tanta paixão ali, que a gente tem uma curadoria ímpar, tanto em relação a vinhos quanto em relação a cachaças, que não tem em nenhum lugar aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. A gente busca, então, fazer experiências, trazer os produtores, muitas vezes, para que as pessoas entendam todo o trabalho que está por trás daquela garrafa, né? Porque às vezes a gente bebe ali em 1 hora uma garrafa de vinho, né? Cachaça tu demora um pouquinho mais para beber às vezes, mas as pessoas muitas vezes não sabem o trabalho que está por trás daquilo ali, né? E é uma forma da gente apresentar o produtor, valorizar o trabalho dele e também que as pessoas conhecendo do que está por trás, valorizem também um pouco mais, né? A gente realmente curte, a gente realmente gosta. Esta é uma marca que tu quer deixar, que realmente mostrar que vale a pena sair daquele vazio lá da advogada, contadora, encontrar algo que dá muito amor e ainda valorizar essas conexões? Eu acho que sim. Acho que sim. Acredito que sim. Bom, antes de finalizar, e fazer a última pergunta para ela, que eu gosto de ser também um pouquinho mais íntima na última pergunta, eu vou convidar vocês para ir para o nosso quadro Construindo Saberes e conhecer as 2 curiosidades do dia. Você sabia que o seu sorriso pode sim te envelhecer? Isso acontece pelo desgaste natural dos seus dentes, o escurecimento do esmalte dentário e a perda da dimensão vertical, que é a altura da sua mordida. Portanto, com reabilitações estéticas e funcionais, você pode se recuperar e rejuvenescer o seu sorriso e o seu rosto. Aqui na Oral Sim de Cachoeirinha, nós podemos estar fazendo uma avaliação personalizada para você e conseguir o sorriso que você procura, além do mais, um sorriso novo e rejuvenescido. Esse quadro foi apresentado pela Andressa Ros, da Oral Sim de Cachoeirinha, com uma parceria entre a gestão empresarial da Confix e Tatiane Abreu Boutique. Você sabia que o Simples Nacional terá mudanças com a reforma tributária a partir de 2027? Uma das principais mudanças é a opção 2 vezes ao ano. Por que isso? Porque você poderá optar pelo Simples Nacional normal, como é hoje, né? Principalmente para aquelas empresas que trabalham com consumidor final, com pessoa física, ou o Simples Nacional híbrido. O que quer dizer o Simples Nacional híbrido? Aquele que você vai recolher o IBS e o ICBS por fora. Essa opção ela vai ocorrer agora no mês de setembro de 26 e ela terá vigência de janeiro a junho de 27. E a segunda opção você vai fazer no mês de março de 27.
e será com a vigência de julho de 27 a dezembro de 2027. Essa nova possibilidade, ela possibilita principalmente que você analise de 6 em 6 meses se o Simples Nacional híbrido ele é a melhor opção ou não para você. Então, se a sua empresa está optante pelo Simples Nacional, trabalha com pessoa jurídica e também com pessoa física, agora é o momento de ter certeza se você continuará no Simples Nacional como é hoje ou da forma híbrida. Então, preste atenção, analise a sua carga tributária e tenha certeza da melhor opção dentro do Simples Nacional. Sou Michele Oliveira, da Confix Gestão Empresarial, e esse vídeo é uma parceria entre a Confix e a Uralsim de Cachoeirinha. Agora, indo para o final, eu te pergunto, qual é o propósito da Carol, da Nina, na verdade, daqui para frente? O que tu carrega em ti realmente? Mas assim, com os teus valores, esses ali que tu traz de família, esses de justiça, de verdade, qual é o propósito? Tu disse que continua advogando, que continua com a Casa Vasco, mas qual é o propósito, a tua essência daqui para frente? Eu acho que o meu propósito é cada vez mais, assim, eu acho que hoje o meu propósito realmente, ele tá muito vinculado à Casa Vasco, tá? A gente tá com outro projeto também, que vai surgir, e que a Casa Vasco não vai deixar de existir, mas eu acho que eu carrego realmente essa questão da gente valorizar o que é nosso, que é uma coisa que eu trago de casa, assim, da gente valorizar. É isso que eu falei antes, de valorizar as pequenas conquistas, valorizar as pequenas coisas. Eu acho que hoje eu até falo assim, eu acho que eu e a Casa Vasco, a gente praticamente virou um só, assim, sabe? Eu não imagino eu sem a Casa Vasco. A Casa Vasco, se um dia ela deixar de existir, o que ela me trouxe de conexões e de ideais vai continuar em mim. Então, assim, o meu propósito, eu acho que é cada vez mais eu passar para as pessoas o conhecimento que eu tenho, né, em relação aos nossos produtos, em relação ao que é nosso de qualidade, a gente valorizar o que é nosso. O que a gente vem de fora tem muita coisa boa, mas a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil. E que a gente tem que valorizar, a gente tem que valorizar o que é nosso, valorizar nossas coisas, nossas raízes. E eu vejo cada vez mais eu nesse papel, assim, sabe? De tentar exaltar os pequenos produtores, mostrar os produtos de qualidade que a gente tem, coisas diferentes, trazer experiências diferentes para as pessoas. O que mais nos dá alegria é quando a pessoa vai na Casa Vasco, ela experimenta alguma coisa e ela gosta, assim, e aquele feedback, aquela coisa, assim, dá um prazer, tu vê que tudo que tu construiu ali tá fazendo sentido, sabe? Ver os clientes retornando, ver as pessoas apostando, né? E fazendo sentido para elas também estar ali na Casa Vasco, assim. Esses dias a gente teve uma experiência ali com 2 amigas minhas que elas chegaram e falaram assim, ai, Carol, a gente veio aqui, né, para fazer uma degustação de cachaça, mas assim, a gente veio de coração aberto, porque a gente não é muito de cachaça. E elas saíram de lá encantadas, assim. Então eu acho que meu propósito é a gente cada vez mais valorizar o que é nosso. E o meu propósito hoje de vida é realmente esse, assim, eu entendo isso, assim, é a gente, de forma geral, ter nas pessoas que elas vivam o que o Brasil pode proporcionar para elas, tanto de produtos como de lugares. A gente tem lugares lindíssimos, a gente tem uma coisa tão rica aqui no Brasil, sabe? Não que eles não tenham aqui para fora, mas a gente pode mais, a gente pode nutrir o que é mais nosso, sabe? Acho que seria isso. Que legal, Carol. Bom, obrigada por ter vindo. É incrível, né? Tu começou transformando, com o desejo de transformar vidas no direito. E agora tu transforma a vida com as conexões, transforma as vidas dos clientes, realmente, eu acho que por isso que eu falo que eu gosto tanto de ir lá, porque quando eu estive lá, eu fui acolhida. Então, é além da experiência da bebida, porque são bebidas maravilhosas que vocês têm lá, realmente a curadoria de vocês é excelente.
mas é a experiência da acolhida também, a gente é abraçado, assim, e se sente assim, desde o cardápio, desde o atendimento, o espaço. Então, parabéns por vocês terem encontrado este caminho realmente de trazer essa essência para as pessoas, essa experiência de estar num lugar que seja agradável e que tu saia dali preenchido realmente. Acho que a gente vive nessa busca de preencher esse vazio. Então, quando a gente consegue ambientes assim, que a gente sai leve, nos faz tão bem. Ai, que bom. Obrigada mais uma vez por Eu que estar aqui. agradeço. Obrigado mesmo. E, gente, a gente está chegando no final. Nosso programa, ele é breve, ele é gostoso, ele traz conversas assim que nos instigam, que preenchem realmente essas nossas lacunas da vida. Que bom conversar com pessoas como a Carol, que eu chamo, mas a Nina, que é uma pessoa tão suave na forma de comunicar e que, como eu disse, nos acolhe realmente na forma de comunicar e na forma de ser, nas escolhas que ela fez. Estejam conosco, então, tanto neste programa quanto em tantos outros que virão por aí. Eu sempre digo que as conversas não acabam aqui, não acabam quando terminam, elas ficam reverberando e nos fazem pensar. Que Deus abençoe a semana de vocês e que na semana que vem estejamos juntos. Até lá!